Sabe, tem uma guerra silenciosa acontecendo todo dia num lugar que a gente conhece muito bem, mas que, vamos combinar, muitas vezes a gente ignora. O espacinho entre os nossos dentes. Hoje, vamos mergulhar fundo para entender por que essa limpeza, a chamada limpeza interdental, é uma das partes mais importantes e mais esquecidas da nossa saúde. Então, nosso roteiro é o seguinte: a gente vai começar descobrindo qual é o ponto cego da escova de dente normal. Depois, vamos entender uma conexão que, olha, é surpreendente, entre a saúde da boca e até o nosso coração. Aí, vamos conhecer as ferramentas certas para essa limpeza, colocar o fio dental e a escova interdental cara a cara para ver quem se sai melhor. E, claro, vamos aprender a técnica certinha para usar cada um. E, no final, montar um plano de higiene que funcione de verdade. Bom, vamos direto ao ponto, né? Tudo começa com um problema bem básico. Uma coisa que, no dia a dia, passa batido para muita gente. A pergunta é: só escovar os dentes depois de comer já resolve tudo? Muita gente acha que sim, que tá com a saúde da boca garantida. Mas será que é isso mesmo? A resposta, olha, pode surpreender. Pois é, a resposta é um número, 40%. É isso mesmo. Estudos mostram que a escovação normal, por melhor que seja, deixa para trás até 40% da superfície do dente, quase metade. É um ponto cego total, um lugar perfeito para a placa bacteriana e os restos de comida se acumularem justamente ali, entre os dentes, onde a escova não chega. E o problema de não limpar essas áreas escondidas vai muito além de um mau hálito, viu? O impacto desse descuido pode se espalhar pelo corpo todo. É sério. Funciona assim. Quando a placa começa a se acumular ali entre os dentes, a primeira coisa que acontece é a gengivite. É como se fosse o primeiro alarme do corpo. A gengiva fica inflamada, vermelha, inchada. E sabe quando sangra fácil na hora de escovar? É isso. É o primeiro estágio da doença na gengiva. Agora, se a gente ignora esse alarme e a gengivite não é tratada, a coisa evolui para um quadro bem mais sério, a periodontite. Aí a infecção já está mais profunda, ela começa a atacar os ossos e os tecidos que seguram os dentes no lugar. Em casos mais graves, isso pode levar até a perda do dente. E é aqui que o problema sai da boca e vai para o corpo todo. As bactérias e essa inflamação crônica podem cair na corrente sanguínea e os estudos mostram uma coisa bem alarmante. Infecções na boca, como a periodontite, podem ter ligação com até 45% das doenças do coração. Fora outras condições bem sérias também. Mas calma, a notícia boa é que a gente tem armas poderosas para essa batalha. Existem ferramentas feitas exatamente para limpar onde a escova não consegue chegar. Vamos conhecer as principais. Olha só, tem o fio dental clássico, de nylon, que todo mundo conhece, né? Ele é ótimo para aqueles espaços bem apertadinhos. Aí tem o fio com haste, que já vem montadinho, uma mão na roda, para crianças, idosos ou para quem tem alguma dificuldade motora. E por último, a escova interdental, que é essa escovinha pequena, perfeita para espaços maiores, para quem usa aparelho ou tem próteses. Beleza, mas aí fica a dúvida. Entre os mais usados, fio dental e escova interdental, qual é o melhor? Vamos colocar os dois frente a frente para descobrir. Se o assunto é facilidade de uso, a escova interdental costuma sair na frente. Pensa bem, o fio dental exige uma certa habilidade com os dedos, um movimento mais complexo. Já a escova interdental é super intuitiva, é só um movimento de entra-sai, de vai e vem. Isso torna ela muito mais prática para muita gente no dia a dia. E em termos de eficácia, de quem limpa melhor? Bom, vários estudos mostram um padrão bem claro. A escovação sozinha é o nosso ponto de partida. Se a gente adiciona o fio dental, a limpeza da placa melhora bastante. Agora, quando a gente coloca a escova interdental na jogada, a remoção de placa costuma ser ainda maior, principalmente naqueles espaços mais larguinhos entre os dentes. Mas olha, não adianta ter a melhor ferramenta se a gente não souber usar, certo? A técnica correta é o que vai garantir o resultado. E a boa notícia é que é mais simples do que parece. Vamos ver o passo a passo de cada um. Para começar com a escova interdental, o segredo número 1 é o tamanho. Ela tem que preencher o espaço entre os dentes, sabe? Com uma leve resistência, mas sem forçar, sem machucar a gengiva. Existem vários tamanhos, então a dica é começar com o menor e ir testando. É como encontrar a chave certa para cada fechadura. E para usar é super simples. Primeiro, você insere a escova com cuidado no espaço. Depois, faz um movimento suave de vai e vem umas 2 ou 3 vezes. Tira, lava a escovinha em água corrente e parte para o próximo espaço. É isso, sem mistério e muito eficiente. Já com o fio dental, a técnica tem um pouco mais de detalhe. Você corta um pedaço bom, uns 40 centímetros, enrola nos dedos médios e usa os polegares e indicadores para guiar.
Desliza o fio com cuidado entre os dentes, aí vem o pulo do gato. Você curva o fio em volta do dente formando um C e limpa subindo e descendo. E o mais importante, use sempre uma parte limpa do fio para cada dente, para não ficar levando sujeira de um lado para o outro. A posição das mãos e dos dedos é tudo. Essa pegada firme que vai te dar controle para manobrar o fio, principalmente lá nos dentes do fundo, garantindo uma limpeza completa sem se machucar. Ok, agora que a gente já entendeu o problema, os riscos e as ferramentas que temos, chegou a hora de juntar tudo isso e montar uma estratégia de higiene que funcione para você. E os enxaguantes bucais, onde eles entram nessa história? É muito importante entender o papel deles. Eles são auxiliares, são ótimos coadjuvantes, podem ajudar a diminuir as bactérias, mas, atenção, eles não substituem a limpeza mecânica, aquela que a gente faz com o fio ou com a escova interdental para remover a placa. Um exemplo são os enxaguantes com clorexidina. Eles são super potentes para controlar a placa de forma química e muito indicados em situações específicas, tipo depois de uma cirurgia na boca. Mas o uso tem que ser por tempo limitado, no máximo uns 15 dias. E sempre com a recomendação de um dentista, porque o uso prolongado pode acabar manchando os dentes e até alterar o paladar. Bom, depois de toda essa conversa, a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? E aí, qual é o melhor? Fio dental? Escova interdental? E a resposta, na verdade, é a mais simples de todas. O melhor método, a melhor ferramenta, é aquela que se usa todos os dias. É isso. Não adianta ter o produto mais tecnológico se ele fica na gaveta. A consistência, o hábito diário, é muito mais importante do que a ferramenta em si. O importante é encontrar o que funciona para cada pessoa e não falhar. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Talvez a saúde do nosso corpo inteiro, a prevenção de doenças sérias, comece não com grandes mudanças, mas nesse pequeno detalhe, nesse espaço quase invisível entre os nossos dentes. Cuidar bem dele é, no fundo, cuidar do todo.